Ei, líder, passando para te explicar sobre a importância da gestão do fluxo de caixa e como que isso vai impactar no dia a dia do seu negócio. Existe uma máxima que o pessoal fala que é caixa é rei. O que significa isso, esse exagero? Mas na verdade tem um fundo de verdade. Porque no fim das contas essa frase está querendo dizer, se você não tiver dinheiro no dia que você precisa ter dinheiro na conta para pagar seus compromissos, você pode quebrar. Mesmo que olhando para a sua DRE, para a sua demonstração de resultado, você tenha lucro. Então você pode ter lucro no papel, mas te faltar dinheiro no momento exato que você precisa para poder pagar a sua conta. E existem aqui algumas possibilidades para isso acontecer. A primeira delas, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. O que eu quero dizer com isso? O regime de competência, ele é a data, basicamente, grosso modo, é a data da emissão daquele compromisso, daquela nota fiscal que eu comprei. Por exemplo, eu fiz uma compra de isopor para minha empresa. Eu fiz no dia 5/8 de 2024. Então, isso vai entrar na minha DRE de agosto, né? Na competência de agosto. Agora, vamos supor que essa compra vai ter o pagamento só dia 5/9 de 2024. Então, pelo regime de caixa, essa compra ela vai entrar para setembro. Ou seja, olhando para a competência, para quando foi comprado, quando foi assumido aquele compromisso, aquele gasto, eu vou olhar para agosto, mas o pagamento em si vai ser em setembro. Tá? Então, isso aqui já é interessante de eu dar uma olhada. A outra coisa que eu preciso ter em mente é que existe geralmente no negócio um descompasso entre quando eu vou receber do meu cliente e quando eu vou pagar os meus compromissos. Então vamos supor que eu prestei um serviço para o meu cliente durante o mês de julho inteiro, eu prestei esse serviço para ele, eu faturei esse serviço e ele vai me pagar no dia 20 de agosto. Então eu operei para ele em julho, faturei dia 1º de agosto e ele vai me pagar vencendo dia 20 de agosto. Agora vamos supor que os meus custos dessa operação de julho, que eu faturei para ele, eles vão ser pagos, então minha mão de obra, por exemplo, vai ser pago no 5º dia útil de agosto. Então, no 5º dia útil de agosto, eu vou ter todo esse gasto que eu só vou receber do meu cliente dia 20. Então percebam que, supondo que o 5º dia, por exemplo, caia no dia 5, eu vou ter 15 dias de descompasso entre o momento que eu vou ter que gastar, que pagar, e o momento que eu vou receber do meu cliente. Então pode ser que essa operação eu vou receber 10 mil reais e eu vou gastar 7 mil reais, tendo 3 mil reais de lucro. Então, contabilmente, olhando para a DRE, eu vou ter sim uma operação lucrativa em 3 mil reais. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter um estrangulamento aqui, porque eu vou ter que gastar esses 7 mil reais, supondo que todo o custo seja essa mão de obra que eu vou pagar no dia 5, e eu vou receber os 10 mil reais só no dia 20. Então eu tenho 15 dias que eu preciso financiar isso, esse gap. Ou eu vou financiar isso com capital próprio, então reserva de lucro, caixa que eu já tenho no negócio, ou eu vou ter que financiar isso com bancos, enfim. Então, é esse cuidado que é muito importante, porque isso aqui que costuma quebrar o negócio. Às vezes, ele vai ter esse lucro para receber, então é uma operação saudável, mas ele vai ter esse gap, esse descompasso entre momento de gastar o dinheiro, de pagar os compromissos e momento de receber do seu cliente. Por isso que fazer aquela reserva de caixa, ela é tão importante, exatamente para você conseguir tanto cumprir essas obrigações quando você tem uma oscilação de mercado, quanto também para que você consiga entrar em projetos que demandem, né, ter essa reserva, porque às vezes você pode perder uma oportunidade de contrato porque você não tem o dinheiro para financiar esses 15 dias, por exemplo. Tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente isso. O negócio pode estar lucrativo na DRE, mas ele está com um problema grave de caixa. A outra coisa que gera também esse descompasso que eu já vi acontecer, inclusive o cliente que deu cano de 200 mil na minha empresa e quebrou, ele teve esse problema. Você olhava para a DRE dele, ele faturava 70 milhões, lucrava uns 7 milhões,
mas ele tinha uma inadimplência gigantesca, então ele não recebia esse dinheiro ou recebia com muito atraso, gerando um gasto financeiro muito grande. Então o gasto financeiro para financiar esse gap era muito grande. Então você tem as duas vertentes, descompassos de prazo de pagamento e recebimento, e para piorar, em alguns casos, você pode ter um problema de inadimplência que agrava o seu problema de caixa. Então fica muito atento para olhar DRE, para olhar balancete e para ter esse entendimento de que existe um regime de caixa, existe um regime de competência e a sua operação você precisa olhar se ela está lucrativa, mas também como é que está a geração de caixa, e sua gestão de fluxo de caixa tem que ser consistente, constante. Até a próxima, siga nosso canal e se inscreva na página.